Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Hoje, na entrevista de Economia da Renascença, vamos falar muito dos efeitos do mau tempo, dos prejuízos causados e da forma como se pode recuperar desta tragédia que se abateu sobre o país, em particular sobre a região centro. E vamos também olhar para o papel que podem e devem ter os seguros quando os há e também perceber o que acontece quando não os há. O nosso convidado nasceu no berço da nação. É um minhoto de Guimarães, criado por uma mãe professora e um pai diretor de produção numa empresa do setor têxtil e do calçado, empresas com grande implantação nessa área do país, e isso aproximou-o do gosto pela formação e gestão de empresas. Aos 18 anos rumou a Coimbra, onde tirou o curso de Economia, depois fez formação em internacionalização de empresas no Porto e 2 estágios internacionais, um em Itália, outro nos Estados Unidos, país onde estava no 11 de setembro. No regresso a Portugal, começou a trabalhar em seguros numa corretora, depois como consultor de vendas, até que formou a sua própria empresa, a R2 Seguros, que está no top 40 das empresas de mediação. Vive em Lisboa, é casado, tem 3 filhos, gosta de ler e de correr, já fez uma maratona de 42 km e 195 metros, diz por piada, penso eu, que o que custou foram os últimos 195 metros. Desde o ano passado que é porta-voz da APROS, ou a Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros. Rui Silva é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vindo, antes de mais, ao Dúvidas Públicas. As recentes tempestades afetaram milhares de pessoas em todo o país, mas nem todas têm os bens segurados. Tem uma ideia da percentagem de vítimas com seguro? Antes de mais, Sandra, muito obrigado, Sandra e Arsénio, pela oportunidade de estar aqui, em nome dos mediadores portugueses e pela oportunidade de falar deste assunto tão importante nos dias que correm e não só, que são os seguros. Em relação à percentagem das pessoas que têm seguros e aquelas que não têm, uma coisa que se sabe é que a percentagem é baixa em relação àquilo que deveria ser. A percentagem anda na casa dos 25% de todos os bens que são seguráveis a nível de imobiliário, estamos a falar de casas, de condomínios, de infraestruturas, apenas 25% têm seguro em Portugal, que é um valor muito baixo, comparando, por exemplo, com os nossos parceiros da União Europeia. Inclui particulares e empresas? Inclui particulares, empresas e infraestruturas, é o que diz esta percentagem dos 25%. É claro que os particulares, aqueles que são, por exemplo, moram em condomínios, têm uma percentagem um bocadinho maior, pelo menos Que a seguro é cobertura de obrigatório. paredes. Exatamente. As empresas também, muitas vezes, têm mais cuidados com isto tudo que está relacionado com seguros, e também tem uma percentagem provavelmente bastante superior, mas mesmo assim falta muita proteção em Portugal a nível de multirriscos e não só. Como é que se explica esses 25% que, olhando de fora, é uma percentagem particularmente baixa, diria eu? Como é que se explica? Explica de várias maneiras. Explica porque há aqui uma falta, às vezes, de cultura preventiva e de segurar aquilo que pode ser segurável para prevenir um dia que aconteça algum azar. Explica-se também porque falta depois o Estado também fazer seguros e faltam depois as pessoas prevenirem um bocadinho mais. Quando diz o Estado, já agora deixa-me tirar uma dúvida. Sim. Enfim, a nossa conversa há de andar para a frente e para trás, mas deixa-me tirar uma dúvida. As chamadas obras de arte, e agora estou a falar de pontes, de infraestruturas, sendo públicas ou privadas, mas a maioria delas são públicas, têm seguros? Pelo conhecimento que eu tenho, mas não é a minha área, ok? Pelo conhecimento que eu tenho é que a maioria de tudo que seja estatal não tem seguro, por isso o Estado... Ou seja, esta ponte que ruiu e que impede a circulação no dia em que falamos, e estamos a gravar uma sexta-feira, não tem um seguro. Não lhe consigo dar a certeza, mas é muito provável que não tenha. Mas não lhe consigo dar a certeza absoluta, mas é muito provável que não tenha. Uma das coisas que se tem falado muito nos últimos anos tem sido um fundo de catástrofes que permitiria depois também segurar todos estes bens e passar desta proteção de 25% para uma proteção muito maior. Em termos de valores, posso falar um bocadinho de valores, Sandra? Sim, claro. O que tem vindo na comunicação social é que prevê-se que esta tempestade, pior até hoje, a Christine, tenha provocado danos na casa dos
4 mil milhões de euros. O Primeiro-Ministro já fala em 4.600 milhões. Pois, e os números estão a aumentar diariamente. Foi o último valor avançado. E aquilo que as companhias também estão a prever pagar, em termos de indemnizações, anda na casa dos 500 milhões de euros. Mesmo assim, é o pior sinistro que aconteceu em Portugal nos últimos 20 anos. Para trás, penso eu também será. Será o maior valor suportado pelas seguradoras? Sim, penso que sim. Mas, portanto, dos quase 5 mil milhões, as seguradoras prevêem 500 milhões. 500 milhões, o que é muito curto. Estamos a falar, se calhar, de 15% do valor total de todos os danos diretos, porque depois também há danos indiretos, nomeadamente uma empresa que esteja em Bragança e que dependa de uma empresa de leiria que deixa de conseguir produzir, imediatamente vai deixar Sim, vai ter outros afetada. custos. Exato. Mas custos diretos, estamos a falar dos tais 4.500 milhões de euros, que é muito dinheiro, e segurável está a 15% aproximadamente. Isso é um valor que ainda pode subir. Que ainda pode subir, e a parte que está segura que as companhias vão indemnizar também, à partida, provavelmente irá subir. Mas sim, todos estes valores são momentâneos. Já existem alguns números, em termos de números de sinistros que estão abertos, e os valores estão a subir. Diariamente se fala cada vez mais. As companhias, em média, estão a abrir por semana milhares de sinistros, e já estamos neste momento com 85 mil. Prevê-se que se chega aos 100 mil processos de sinistros para empresas, para famílias. Empresas, nomeadamente, são na casa dos 15% desses processos de sinistros abertos. Do total. Do total. Para as famílias são os restantes 85. Há aí um enorme mercado potencial para as seguradoras. Não é aposta? Não deve ser aposta? Deve ser aposta até para nosso bem, porque eu acredito muito nos seguros, e sei que nos seguros, quando acontece alguma coisa, uma desgraça, é importante os seguros estarem cá. E para todos nós que queremos retomar, depois de uma desgraça destas, uma vida normal, para as famílias, para as empresas e para o próprio Estado, é importante haverem seguros para permitir fazer essa retoma. Neste momento há muitas dificuldades nas famílias e nas empresas, nomeadamente o Estado vai ajudar, não é? Mas não é a mesma coisa que ter um seguro, porque o Estado, por exemplo, para as famílias dá até 10 mil euros, quando o seguro, à partida, paga até o capital seguro, tudo aquilo que eventualmente poderá estar seguro. E depois, para as empresas, o que o Estado está a fazer não está a fazer como nas companhias, que está a pagar um determinado valor. O que o Estado faz, está a emprestar sem juro. E não é a mesma coisa. Depois a empresa vai ficar endividada e vai ter de devolver esse valor durante algum tempo. Sobre isso, sobre a diferença entre o capital seguro e indemnizar a 100%, não estamos a falar em indemnizações a 100%, tudo depende do que está assegurado. Pode-nos explicar a diferença? Sim, existe uma coisa nos seguros que se chama a regra. Existem várias coisas nos seguros que eu posso explicar. A primeira tem a ver com a franquia. Por exemplo, se houver uma franquia, a indemnização vai ser paga descontando essa franquia. Mas existe um caso um bocadinho mais complicado que tem a ver com a regra da proporcionalidade, que é uma coisa que se fala muito em seguros, que é, se, por exemplo, um imóvel tem um valor de 1 milhão de euros e se está só feito por 500 mil o seguro, está mal feito à partida, não é? A companhia depois só vai pagar nessa proporção, neste caso 50%. E isso torna depois a vida um bocadinho complicada quando os seguros não são bem feitos à partida. Ao proprietário, não é? Ao proprietário, exatamente. Por isso, um dos conselhos que é sempre dado nesta área é as pessoas fazerem bem o seguro, aconselharem-se com alguém que possa mesmo aconselhar, nomeadamente aqui os mediadores de seguros temos um papel muito importante nessa parte de explicar às pessoas como é que deve ser feito o seguro, tentar ajudar com os cálculos e ajudar as pessoas a pensarem um bocadinho como é que devem segurar o seu recheio, que deve ser feito de acordo com o valor de substituição e novo de tudo aquilo que tem em casa. E se as pessoas começarem a contar desde sei lá, dos cortinados até às roupas, normalmente chegam a valores muito mais elevados do que aquilo que normalmente se lembram, e assim como as paredes, e existem até simuladores que a maior parte das pessoas desconhece, simuladores que estão disponíveis na internet, como por exemplo o Scream, que permite às pessoas calcularem qual é que é o valor que devem segurar, ou a sua vivenda ou a sua fração. Okay? Por isso, nós aqui depois temos esse papel de tentar um bocadinho ajudar. Se alguém não tiver um mediador, o meu conselho é que se dirija, que encontre um,
e que tente perceber antes de acontecer alguma desgraça como é que se pode segurar, como é que pode estar bem protegido. Já que estamos a fazer um bocadinho de serviço público, o que é que por norma não está coberto e fica danificado neste tipo de incidentes? Tem-se falado muito de imóveis que não têm nenhum tipo de cobertura, que as pessoas não fizeram seguro para segurar as suas paredes, e o seguro multirriscos é um seguro barato. Para terem uma ideia, um seguro de 100 mil euros e normalmente para as pessoas, para as famílias, o seu maior bem hoje em dia acaba por ser a sua casa, não é? É o seu maior bem. Por isso é muito importante terem esse bem seguro. É um seguro barato, custa ali, para terem uma ideia, para segurar 100 mil euros, é um seguro muito mais barato do que um carro, custa se calhar 10 euros por mês. Depois a seguir vem, por exemplo, o seguro de recheio, que é também um seguro muito importante as pessoas terem, para 30 mil euros, que é, sei lá, o valor normal que as pessoas terem em casa se começarem a contar as coisinhas. Mínimo. Também é um seguro, se calhar, custa 5 euros por mês, e às vezes com pequenos valores consegue-se ter uma tranquilidade muito maior quando se vai à noite para a cama e não se fica a pensar, se acontecesse isso aqui em minha casa, como é que ia ser? No entanto, e depois quero que complete a resposta ao Arsénio, mas só aqui um pormenor, que há coberturas específicas para este tipo de acontecimento, de intempérie. As pessoas podem ter um seguro multirriscos e não cobrir, neste caso, a tempestade. À partida, se as pessoas têm o seguro multirriscos, a cobertura base do seguro multirriscos é obrigatória por lei, nomeadamente em propriedade horizontal, que é a cobertura de incêndio, e depois pode ter mais 10, 20, 40 coberturas. A cobertura de tempestades é logo... Tempestades e inundações, que são as aplicadas aqui, são as duas coberturas são duas coberturas que normalmente existem em quase todos os multirriscos. Por isso, à partida, as pessoas terão essa cobertura nos seus multirriscos. Aqui o importante é o seguro estar bem feito, permite a reconstrução da casa para depois não se Mas aplica disse quase todos, pode não estar. Pode, mas são seguros à partida muito antigos, que por isso é que também chama a atenção às pessoas, e é um conselho que dou, reverem a sua apólice, olharem para ela, verem as coberturas, ver se tem lá indicada esta cobertura de tempestades, a cobertura de inundações. Se tiverem dúvidas, falem com o mediador, porque pode ajudar, e quando acontecer um sinistro, é bom terem aquelas coberturas que precisam. E no caso de veículos, quem diz veículos diz também motos, também estão cobertos? Tudo o que seja veículos tem uma cobertura muito parecida, normalmente é diferente no seguro automóvel. A cobertura obrigatória do automóvel é a responsabilidade civil, e depois dá para incluir algumas coberturas, normalmente, que as pessoas chamam com todos os riscos, ou nós em segurança chamamos-lhes de danos próprios. E esta cobertura de danos próprios normalmente chama-se fenómenos da natureza, e a pessoa tem de ter esta cobertura para que se uma árvore cair em cima, se uma telha portanto, voar é de outro adicional. prédio, é adicional. E aqui existe uma dificuldade grande, que é carros mais antigos, as companhias normalmente ou já vinham seguro de trás de danos próprios há muito tempo, mas carros que tenham 8, 9, 10 anos, a maior parte das pessoas não tem essa cobertura, o que torna depois a coisa um bocadinho mais difícil para essas pessoas que tenham carros antigos. Okay. As seguradoras garantiriam, entretanto, ao Governo que cerca de 80% das peritagens seriam feitas em 15 dias, sensivelmente. Acha que estes prazos podem ser cumpridos? As companhias estão a fazer um grande esforço para isso. Estão no terreno, nomearam peritos para estar lá. O terreno não está a ajudar muito, porque, por exemplo, com a Estava-me a lembrar disso, é que o mau tempo, enfim, hoje ainda continua. Sim, não é? é questão difícil de deslocações, por causa das meias comunicações como estão. Depois existe outra grande dificuldade, tem a ver com as comunicações ainda não estão restabelecidas em alguns sítios onde estão a cair constantemente, como por exemplo a Leiria, o que dificulta muito depois a marcação das próprias peritagens por parte dos peritos. E depois existe também a questão da eletricidade, que também às vezes dificulta depois a ver os sistemas informáticos e ver as coisas a funcionar, nomeadamente nessas zonas mais complicadas. Mas as companhias estão a fazer esse grande esforço de fazer as peritagens, as tais 80% das peritagens, aquelas mais simples, mais cedo, e aquilo que está a acontecer com muitos sinistros mais pequeninos. O normal... Arsénio, é as companhias até 1.000 euros, desde que se entregue toda a documentação, desde que façam chegar o orçamento, as listagens, as fotografias,
as companhias normalmente pagam esses sinistros pequeninos até 1.000 euros. Está a acontecer uma coisa que é muito interessante, que é as companhias estão a aumentar muito esse valor. Fala-se em 4.000 euros, fala-se em 6.000 euros noutras companhias. Eu apanhei um caso esta semana de 9.000 euros em que a companhia indemnizou diretamente ao segurado, não houve peritagem, não houve nada. Mas então deixe-me só tentar fazer aqui um calendário. Sim. Peritagem em 15 dias, as pessoas depois acabam por receber o dinheiro a que terão direito em quanto tempo? As peritagens, algumas não estão a ser feitas, as pessoas estão a ser imediatamente indemnizadas e há companhias que já pagaram mais de 1 milhão de euros em sinistros. Com base em provas documentais que estava a falar há pouco e que as pessoas enviam, não é? Que é aquilo que as pessoas devem enviar o mais rapidamente possível, que são as listagens, os orçamentos, e a partir daí muitas vezes a coisa funciona sem a peritagem. Depois, as companhias têm um prazo definido nestas situações de multirriscos para fazer pagamentos. Em paredes, quando é o sinistro que tem a ver com paredes, são 25 dias úteis. Quando são paredes e recheio, estamos a falar em 40 dias. Eu acompanhei de perto os sinistros da tempestade Cláudia e conseguiu-se cumprir esses prazos. Este é um bocadinho mais desafiante, estamos a falar de um valor muito superior e muitos mais sinistros, mas as companhias estão a fazer tudo aquilo que está ao alcance para indemnizar as pessoas, porque percebem isso, penso eu. Nesta área nós sabemos que é nesta altura que nós temos de dar à perna e fazer com que as pessoas voltem a uma vida normal, que as casas sejam reconstruídas. Eu sei que as companhias, por exemplo, estão a priorizar pagar tudo o que seja relacionado com telhados para as pessoas poderem fazer uma reconstrução o mais rápido possível, apesar de depois haver a falta da mão de obra, apesar de haver falta de telhos para depois permitir as pessoas fazerem isso, mas estão a lutar no dia-a-dia, contrataram mais pessoas, estão a dar mais atenção a esta parte dos sinistros para conseguir cumprir isso. E em relação aos prazos para a participação, normalmente são 8 dias, mas sabemos que há muita dificuldade, ainda há pessoas sem luz, 2 semanas depois. Estes prazos são cumpridos à risca? Estes prazos estão indicados nas condições gerais dos contratos. Veio ontem a autoridade dos seguros, deu a indicação que estes prazos são para respeitar, mas temos de terem atenção que, em caso de cataclismo, em caso das pessoas não poderem entrar em contacto, em caso de não terem eletricidade, nestes casos todos, não devem ser levados à risca e as companhias não estão a levar estes 8 dias à risca, porque depois torna-se muito complicado quando as pessoas não têm eletricidade, quando as próprias companhias o que fizeram durante estes dias é abriram em Leiria, abriram aos sábados, fizeram algumas coisas para permitir que as pessoas fizessem as participações. Mas é desafiante abrir tanto o sinistro em pouco tempo e as companhias vão dar essa margem às pessoas para fazer a participação mais tarde, com os 8 dias, mas é importante quem ainda não fez que o faça. Até porque agora temos muitas populações isoladas com as cheias. Sim. Ainda temos mais esse desafio. Exatamente. E sabe-se disso, e as tempestades não param. E é difícil depois as pessoas fazerem essa participação. Aqui existem muitos meios eletrónicos hoje em dia já à disposição, desde apps das companhias, desde e-mail onde as pessoas podem enviar. Aqui o importante é as pessoas, quando fizerem a participação, dizerem que foi a tempestade, que foi a Christine, que isso depois vai facilitar um bocadinho que o processo seja mais célere e mais rápido e que a companhia salte aqui alguns passos que são importantes. Sei que a resposta óbvia é depender do que está nos contratos, mas queria lhe perguntar o seguinte: por norma, estes prejuízos causados pelas tempestades estão cobertos a 100% ou isso depende mesmo dos contratos e da forma como eles foram feitos? Depende muito dos contratos, depende de caso a caso, depende de uma análise que pode ser feita depois da tal questão se está ou não bem feito o seguro. Ou sobreavaliado o próprio bem, não é? Sim, exatamente. Depende muito disso, mas à partida estaremos a falar de mesmo que tenha franquias, as franquias normalmente são reduzidas nesta cobertura, por isso estamos a falar há uma família que tem um dano de 10 ou 20 mil euros, à partida grande parte, se calhar 9.500 euros estarão cobertos pelo seguro. Okay? Desde que o seguro esteja bem feito, desde que tenha esta cobertura, vai ajudar muito a pessoa a retomar a sua vida normal e não ficar com dívidas por causa deste problema que aconteceu.
estão mais próximo da população, têm sido reportadas dificuldades específicas, agora na sequência desta calamidade e destas sucessivas tempestades, que dificuldades é que as pessoas estão a denunciar na relação com as seguradoras? A principal dificuldade que as pessoas estão a ter neste momento tem a ver no terreno, tem a ver com a questão da falta de eletricidade, a falta de meios de transporte para depois as coisas funcionarem, conforme eu falei, para depois torna difícil fazer as peritagens, falta de comunicações também, torna mais difícil fazer as peritagens, quando é o caso disso, torna difícil depois a deslocação para resolver alguma coisa, essa é a principal. Em termos de companhias, as coisas estão a funcionar, as companhias estão a dar resposta, estão a conseguir abrir os processos, estão a conseguir desenvolver aquilo que é necessário fazer rápido, que é, a partir do momento em que recebem o processo sinistro, elas estão a conseguir regularizar rápido e fazer os pagamentos rápido, porque também têm as coisas informaticamente todas muito mais preparadas do que tinham há uns anos atrás. Durante estes últimos anos, eu recordo-me de alguns testes que as companhias nos pediram ajuda a nós, mediadores, para testar um bocadinho o sistema. Se entrassem 200 sinistros num dia, como é que o sistema iria funcionar? Se isto acontecesse, no fundo, não é? E tem funcionado, e as companhias têm isso preparado. Os agentes que estão no terreno, eu tenho falado com alguns colegas de Leiria, e principalmente de Leiria, e eles também estão a conseguir dar respostas, estão a conseguir ajudar os seus clientes a resolver e a mandar as coisas para as companhias, apesar de todos estes desafios, mas penso que a resposta que está a ser dada está a ser muito positiva, apesar de todas as dificuldades que temos depois no local. Apesar desta situação e do que acabou de dizer, se tivesse que dar conselhos específicos às pessoas que nos estão a ouvir e que foram, enfim, alvo deste mau tempo, o que é que os aconselharia a fazer, eventualmente de uma outra forma que não esteja a ser feita até agora? O primeiro grande conselho é prevenir. A única certeza que nós temos neste momento é que vem outra tempestade, não é? Nós estava ali fora a falar e vamos ter agora bom tempo no sábado, mas já sabemos que para a semana a coisa continua. Por isso o meu primeiro conselho é sempre esse. As pessoas que não têm a certeza de como é que está o seu seguro, olhem para o seu seguro, verifiquem o que é que têm, pensem um bocadinho, parem para pensar, e aqui o mais importante sempre assegurar é assegurar os bens e os rendimentos, ou seja, o que é que eu tenho? Tenho uma casa, tenho um carro, o que é que acontece se acontecer alguma tempestade que danifique o meu carro, a minha casa, etc. E aí as pessoas pararem para pensar, refletirem, falarem com a gente e conseguirem depois ter uma melhor proteção. O que é mais importante aqui também? Os seguros, eu acredito nos seguros, e acho que aqui, e já me aconteceu, e acontece, eu normalmente digo que os seguros são os meus tristes casos de sucesso, porque sempre acontece alguma desgraça, é aquilo que depois um bocadinho, as pessoas nunca ficam como estavam, mas pelo menos faz com que a situação fique um bocadinho melhor e não seja tão má. E eu já tive um caso terrível na minha vida, e se não fosse a questão do seguro tinha sido muito complicado. Eu, como disse o Arsénio, já fiz uma maratona, e eu costumo dizer até por brincadeira que fiz 1 3/4, porque a 3/4 eu fiquei caído em Algés, era a maratona de Lisboa, e fiquei lá caído no chão, a olhar para cima para o senhor do INEM que me estava a ajudar, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi os seguros. Como é que vai ficar a minha família? Como é que estão os meus seguros de vida? E foi o que me deu tranquilidade de, ok, pronto, se me acontecer alguma coisa, pelo menos a família não fica muito má. E é isso que às vezes falta, é as pessoas um bocadinho pararem, pensarem nos seus bens, pensarem nos seus rendimentos, porque se lhes acontecer alguma coisa também, como é que fica a família? E acho que o papel dos seguros pode ser muito bom para isso, para as pessoas poderem prevenir, porque depois de ter acontecido não há muito a fazer, não é? Portugal tem zonas identificadas onde ocorrem cheias com frequência. Agora temos muitas no país, para além daquelas que estão identificadas. É fácil fazer seguros nestas zonas, zonas caracteristicamente são zonas de cheias? É muito difícil, porque as companhias hoje em dia já sabem onde é que são estas zonas. Estamos a falar, sei lá, por exemplo, de Alcácer do Sal, estamos a falar da água, daquelas zonas onde aparecem constantemente em notícias, e já dificultam fazer-se um seguro. Imagino que seja caro.
É caro e às vezes nem sequer se consegue. Assim como, por exemplo, edifícios com mais de 50 anos para condomínios, também se torna muito difícil segurar esses bens, porque as companhias, desde que não seja sido feita ali uma renovação, não querem esse tipo de risco, porque para as companhias um risco segurável é um risco e os seguros partem um bocadinho nisso. Os seguros são coisas que permitem, é um serviço que permite garantir bens caso aconteça algum problema súbito e imprevisto. Quando o problema acontece vez após vez Está e previsto. deixa de ser súbito e imprevisto, passa a ser uma certeza. E aí deixa de ser possível fazer o seguro. Por isso é que nesta área dos seguros, desde há 15, 20 anos, se fala muito no fundo de catástrofes. Okay? O presidente da autoridade, a própria nossa associação dos mediadores também temos falado muito nos últimos 15 anos, o dossiê está junto do governo e seria a maneira de resolver este problema com Ministro facilidade. das Finanças, aqui numa entrevista à Renascença e ao Público, confirmou que avança este ano com o Fundo para Catástrofes e Sismos. Como é que acha que devia funcionar esse fundo? Pois, devia funcionar como funciona noutros países, como por exemplo em Espanha, como por exemplo em Marrocos, naquela tempestade grande que aconteceu em Espanha há mais ou menos um ano e meio em Valência, todos lembramos a gota fria, o fundo pagou 4 mil milhões de euros, foi mais ou menos isto que nós tivemos aqui, em termos de valores. E foi esse o valor que o Fundo Espanhol acabou por pagar de todas as coisas que não era possível segurar e que acabaram depois por sofrer com essa grande tempestade e o fundo português é um bocadinho, a lógica é a mesma, é todos contribuírem, é um bocadinho um pacto entre o Estado... Todos, quando diz todos, é todos os proprietários de casas, por exemplo? Exatamente, todos os proprietários, e haver um pacto entre as famílias, entre as empresas e entre o Estado que permita todos ajudarem este fundo para que quando aconteça alguma coisa esse fundo possa ser acionado e possa pagar. Seria um estas pagamento indenizações. anual, uma contribuição anual? Pronto, isso aí, esses detalhes, o dossiê está em estudo, está em cima da mesa do Ministro das Finanças, da Economia, e ele disse na semana passada que é para avançar este ano. Os detalhes ainda está um bocadinho a... Foi Ministro das Finanças, Miranda Sarmento. Exatamente. Mas aí, em relação ao fundo, como é que ele vai funcionar em si, ainda não lhe consigo falar, mas é uma coisa que será muito útil e fiquei muito contente quando li a entrevista, porque é uma luta de há muitos, muitos anos que se fala neste fundo de catástrofes e pode ajudar muito a que, num caso destes, não estarmos à espera de uma ajuda da União Europeia, as empresas não ficarem à espera depois de uma ajuda do Estado que depois vão ter de devolver e pagar a curto ou médio prazo e passamos a estar, em vez de estarmos como é que eu posso dizer isto? Em vez de sermos espectadores, passamos a gerir todo este risco. E neste momento aquilo que nós estamos a ver é as coisas acontecer, em vez de estarmos a fazer alguma coisa para poder gerir. Para não corrermos atrás do prejuízo, não é? Exatamente. É Mas em concreto, que papel é que teria o setor segurador aí, os próprios, enfim, agentes de seguros que o senhor representa? Por isso, nós os agentes... aqui ainda está em Nesse estudo. fundo, estou a falar no fundo, não é? Ou seja... Eu gostava de lhe falar nisso, Arsénio, mas a coisa ainda está em estudo, ainda está a ser preparada. Os papéis, como é que a coisa vai funcionar, não lhe consigo. Só para quem nos ouve registro, estamos a falar de uma coisa que é discutida há quantos anos? Dizia pelo menos 10 anos? Eu trabalho em seguros há 22 anos ou 23 e logo no início comecei a ouvir falar nisto. Espanha já tem há muitos anos, o próprio Marrocos, que houve agora o grande sismo de Marrocos, ajudou muito na reconstrução. E Portugal ainda está, mas finalmente agora existe também vontade política para isso avançar. Sabemos que estes fundos demoram algum tempo a ficarem capitalizados. Quanto tempo mínimo seria necessário para que o fundo tivesse capital suficiente para, no fundo, financiar uma tragédia como a que está a acontecer este ano? É uma excelente resposta, mas não lhe sei dar é uma excelente pergunta, não consigo dar a resposta. Apesar de ser de economia, não estou dentro do que está a ser
planeado e o que é que está definido e o que é que está... Porque esse assunto está entre a autoridade e está aqui o ministro. Por isso, neste momento, ainda não lhe consigo dar... Ainda é cedo. Ainda é cedo para lhe dar essa informação. Portanto, aqui é que haja essa vontade política para avançar. E posso lhe dar aqui só para ter uma ideia, nos últimos... houve um estudo que aconteceu, que foi feito na União Europeia há pouco tempo e que permitiu perceber que desde 1980 até 2020 todas as catástrofes que existiram em Portugal tiveram uma cobertura aproximadamente de 96% que não estava... 96% das coisas não foram pagas, não havia cobertura, não havia nenhuma proteção. Na Europa estamos a falar de uma proteção a nível de 78%. Não é o ideal, mas mesmo assim estão muito à frente. E o fundo iria ajudar a aproximar isto. 78% foram pagas. 78% não foram pagas. Não foram pagas. 22% foram pagas. Em Portugal só foi pago 4%. Ok. Okay, E falou das empresas... desculpa. A nível das empresas, nesta catástrofe, o que é que está a ser mais afetado? Que tipo de negócios, em que áreas é que estão a ser apresentados prejuízos? Em tudo o que seja aquela zona de Leiria, eu penso que todos os negócios estão com muitas dificuldades, desde das indústrias, sem eletricidade não conseguem elaborar, desde o pequeno comércio, também sem eletricidade, torna a coisa muito difícil, e todas elas precisam de ajuda, precisam da proteção do seguro, em especial as empresas maiores, porque depois, se estiverem paradas um mês, 2 meses, 3 meses, existe o layoff, fala-se do layoff, em que o Estado vai pagar 80%, ou a Segurança Social vai pagar 80%, e depois as empresas só têm 20% do custo dos seus funcionários. Mesmo assim, são situações muito complicadas. Os seguros servem também um bocadinho para isso, com algumas coberturas que possam eventualmente ter, que lhes permita sobreviver durante aqueles 2, 3 meses até fazer a reconstrução dos pavilhões, etc. Neste caso, o que é que os seguros pagam? A reconstrução das infraestruturas? Pagam a construção das infraestruturas e depois podem também ter mais coberturas, como, por exemplo, coberturas que permitam que, durante este tempo de paragem, as empresas recebam um determinado valor para fazer face a essa paragem. Também existem coberturas a esse nível. Compensação pela não produção. Exatamente. Por isso, e isso vai ajudar as empresas que tenham essa proteção, que tenham essas coberturas, a sair desta crise, desta tempestade. A ideia que há, confirme ou não, é que normalmente os pequenos negócios são os que têm são os menos segurados. Para, no fundo, as pessoas fazem uma ginástica para cortar nas despesas e os seguros é uma das despesas em que cortam. Isto é verdade? É assim? A sensação que temos que quem trabalha nos seguros é um bocadinho essa, é que tudo o que seja indústria, tudo o que seja mais profissionalizado, coisas grandes que dependam do direito ou financeiro, à partida já tem uma proteção maior. Tudo que seja pequenas empresas, desde a restauração, etc., torna, à partida, a proteção é menor que a pena. Porque, por exemplo, eu lembrei-me logo nos primeiros dias, quando faltou a eletricidade em Leiria, como é que os restaurantes que têm refrigeração Exato. e que têm, se calhar, 1.000 ou 10.000 euros em bens refrigerados, se não tiverem essa cobertura depois no seguro, vai ser uma perda total. Uma perda muito grande de todos esses alimentos que deixam de poder utilizar essa matéria-prima. Só uma última pergunta ainda em relação à parte empresarial, a questão da agricultura, que é uma área muito específica onde raramente são feitos seguros. Que tipo de seguros é que existem na agricultura? Na agricultura, o nível de proteção a nível da agricultura, quer a nível europeu, quer em Portugal, é muito reduzido. Por isso, eu penso que todos aqueles produtores que estão nesta zona de Leiria, a vida é muito complicada para eles, porque a proteção é muito reduzida, comparando até com outros... Por norma, é um setor pouco segurado, é isso? É um setor pouco segurado e é um setor pouco segurável porque a maior parte dos seguros de colheitas é difícil as próprias empresas chegarem aí, e os próprios agricultores depois também não existe uma cultura muito de segurar e de fazer e de proteger-se, e torna a vida um bocadinho difícil quando acontece. Mas existe seguros para as colheitas? Existem, um bocadinho limitados, mas existem.
Mas existe essa possibilidade. E Mas são acessíveis? Pois, a grande dificuldade depois passa por aí, passa pelo conhecimento que existe, passa pela vontade também das companhias de fazerem um seguro que de uma O risco coisa... é maior, não é? Pois, Portanto, pronto, Valores confortáveis, não é? e a agricultura é daquelas áreas que sofre mais depois quando acontece alguma coisa a este nível e que tem menos proteção. eu queria dar só um passinho atrás, aproveitando que o Rui Silva é, enfim, porta-voz da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, para lhe perguntar o seguinte, até olhando para aquele fundo que estávamos a falar há pouco. O setor dos seguros, nomeadamente os mediadores, são ouvidos quando há alterações na lei, ou quando são lançados novos seguros, ou quando há alterações estruturais no mercado? São ouvidos, pergunto, pelo governo, pelas entidades oficiais? Pelo regulador? Pelo regulador? Sim, nomeadamente. existe alguma proximidade. Durante a próxima semana, tem-se falado nisto, muito dos seguros ultimamente. Durante a próxima semana vai haver uma audiência na Assembleia da República. Foram chamados a autoridade, a ASF, foi chamada a PROSE, para falar um bocadinho e para dar opinião em relação àquilo tudo, e as companhias de seguros, a APS. Mas sim, Portanto, o seu sentimento é de que são ouvidos. É que somos ouvidos e que todos os players, que é neste caso as seguradoras, a autoridade e os mediadores, acabamos por ter um papel ativo nesta área que é tão importante para Portugal. E como é que avalia a resposta que está a ser dada pelo Governo? O Governo, esta é uma pergunta difícil. Eu preferia não entrar por aí, preferia falar pelos seguros. Mas esteja à vontade, nós podemos entrar, Até não tem porque problema é uma nenhum. resposta que está a ser dada como em complemento com as seguradoras. Portanto, funciona em complemento com as seguradoras. Daí faz sentido fazer a pergunta, pensamos nós. Aqui, do ponto de vista de alguém que trabalha em seguros, aquilo que eu acho que deveria ser assim, uma grande prioridade neste momento seria restabelecer tudo o que seja comunicações, tudo o que seja eletricidade em todas as casas, em todas as famílias que ainda não têm isso, e acho que teria de ser por aí. Em termos de como é que o Governo está a gerir a situação, como é que está a fazer o acompanhamento. Fiquei muito contente com aquilo que disse o Ministro na semana passada acerca do fundo de catástrofes, e acho que vai ser um passo em frente, e esta tempestade, por tão terrível que tenha sido, pode ser positiva nesse aspecto, de abrir aqui o caminho para fazer uma coisa diferente nesta área dos seguros em Portugal. 22 anos depois a ideia deve estar amadurecida, portanto... Sim. Normalmente as coisas demoram algum tempo, mas acho que já são muitos anos e está na altura de agir, e as pessoas, as famílias, as empresas precisam de uma proteção melhor no nosso dia-a-dia. Acho que está na altura certa para avançar. Diga-me uma coisa, até em função desta realidade que nós vivemos, que era perceber se acha que o país, ou seja, nós vamos ter cada vez mais frequentemente fenómenos extremos, chamados fenómenos extremos, como tivemos no verão, como estamos a ter agora, e provavelmente como voltaremos a ter no verão, infelizmente. Portugal e o setor dos seguros em particular estarão preparados para este tipo de situações? É assim, neste momento eu penso que o setor segurador está a dar uma boa resposta e que está a fazer tudo para que as pessoas que confiaram confiaram nos seguros e confiaram a sua casa, confiaram o seu carro nos seguros, vão ser ressarcidas e vão receber valor. Como é que isto vai funcionar daqui para a frente? Existe sempre a questão de, se isto for muito mais cíclico, se isto acontecer com muito mais regularidade, pode eventualmente acontecer aquilo que já acontece nos Estados Unidos, em que há zonas grandes dos Estados Unidos onde é muito difícil fazer um seguro da sua casa, fazer algum tipo de seguro que proteja bens por causa disso. Para estes fenómenos. Para estes fenómenos. Porque já sabe, vem lá passar passado uns meses, ou um ano ou dois, vai lá passar uma grande tempestade, vai destruir tudo outra vez. E Portugal, acho que ainda estamos longe disso, mas corremos o risco de
se a coisa acontecer com muita regularidade, de caminharmos nesse sentido. Zonas onde não possa haver seguros, digamos assim. Já existem algumas zonas difíceis de segurar, as zonas ribeirinhas, Zonas etc. de cheia e Mas etc. pode-se alargar depois esta dificuldade da proteção. Os seguros em Portugal, quem vai pagar grande parte desta fatia dos 500 milhões de euros são resseguradoras internacionais, e essas resseguradoras internacionais provavelmente vão aumentar o preço em relação aos Eu ia lhe seguros em perguntar Portugal. isso, se o custo médio dos seguros, na sua opinião, vai subir. E é provável que aconteça isso, que depois os seguros também acabem por aumentar em virtude desse aumento das seguradoras, e as pessoas depois poderão ter mais dificuldade em segurar, apesar de ser ainda mais importante segurar que se as coisas acontecerem com mais regularidade. Vai ser uma resposta natural, não é, do mercado. É, do mercado. E aqui existe o livre mercado, e o fundo de proteção já será uma coisa um bocadinho diferente, se bem que é importante que ele seja bem construído para depois não ser uma coisa deficitária e que depois acabe por não conseguir proteger. Tudo o que seja seguros baseia-se na estatística, baseia-se na matemática. Probabilidade. E se depois as coisas não são bem feitas e com pés e cabeça, depois acabamos por ter aqui buracos, e não é isso que se pretende, não é? Mas este caminho vai-se fazer caminhando. Neste momento existem seguros, neste momento é possível proteger, neste momento é importante as pessoas protegerem os seus bens, mas como é que vai funcionar daqui a 10 anos ou daqui a 20, pois depende muito de muitas coisas. Diria que a luta neste momento é o aumento do número de pessoas seguras, e que a outra luta de que falávamos agora será para dentro de alguns anos, é isso? Sim, eu penso que sim. Neste momento aquilo que as pessoas devem fazer é, neste momento, pensarem que é possível fazer seguro, neste momento é possível terem os seus bens protegidos. A próxima tempestade virá, não sabemos muito bem quando, o próximo terremoto também virá, não se sabe muito bem quando. Sabe-se que Lisboa, por exemplo, é a segunda maior zona sísmica a nível europeu, a seguir a Istambul, e aqui há que prevenir, há que proteger-se. A nível de proteção sísmica estamos a 19% a nível nacional nos multirriscos, o que é baixo, e depois este fundo pode também ajudar em relação a isso. Há pouco perguntava-lhe uma coisa, só para poder relacionar, perguntava-lhe uma coisa, que é se as seguradoras são ouvidas, se o governo ou as entidades que fazem a legislação ouvem os vossos interesses, e isso também porque na minha cabeça também gostava de perceber se as próprias seguradoras, no fundo, podem fazer alguma pressão para que se aumente do lado do país em geral a exigência com qualidade de construção, a topografia, a gestão do território, se essa é uma preocupação vossa ou não. É uma preocupação das companhias. Há companhias que já estão a mapear a nível nacional todas as ruas que existem, os riscos que existem, nomeadamente para depois conseguirem definir melhor os prémios, aquilo que querem segurar. E é um caminho que tem sido feito. As companhias conseguem, por exemplo, valorizar e beneficiar a determinados níveis, alguns riscos, e conseguem normalmente fazer isso através dos descontos, beneficiando aqueles que apresentam um risco melhor e tentando prejudicar aqueles que têm um risco um bocadinho pior. Mas pronto, as companhias têm um bocadinho vontade de fazer isso, Arsénio. Acha que o próprio país devia ser mais exigente, por exemplo, com a qualidade de construção? É difícil fazer-me essa pergunta, porque a minha área, como disse há um bocadinho, é seguros, mas acho que sim, acho que a qualidade de construção... Nos seguros. Sim. Mas aquilo que eu ouvi dizer das pessoas que estiveram agora em Leiria e que viram os sinistros, que a maior parte dos problemas aconteceu nos prédios mais antigos, e os prédios recentes a coisa funcionou mais ou menos bem. Mas sim, acho que aquilo que se possa fazer para regulamentar mais e para ter melhor qualidade a nível de habitação, acho que sim. E acima de tudo, depois a parte de deixar construir onde não se devia construir, e acho que os grandes problemas vêm daí. O que está a acontecer, por exemplo, em Coimbra, em Leiria foi difícil porque foram muitos ventos, e aí é difícil, mas, por exemplo, tudo isto que tem a ver com cheias, desde há séculos que aquela zona à volta do rio que inunda, e foi construído em leito de cheia, como se costuma dizer. E, portanto... É o que acontece em todas as zonas de leito de cheia onde foi construído, desde Algés, que teve aquele sinistro grande aqui há uns anos atrás. Pronto, há pouco tempo. E eu acho que também a prevenção pode funcionar por aí, não permitir de maneira nenhuma que se construa, e até retirar alguma construção que já existe nessas zonas, porque depois
vai acontecer, isto vai piorar e aqueles imóveis, aquelas vivendas vão sempre ter problemas, não é? Na sua experiência profissional, as pessoas têm informação suficiente sobre o mercado dos seguros? Isto é uma coisa que eu acho que deve melhorar, e cabe aqui a várias, quer a nós, mediadores de seguros, fazer um melhor trabalho, explicar melhor às pessoas o que tipo de riscos é que podem segurar, e não falamos, por exemplo, só dos seguros obrigatórios, como o casa e o carro, falamos também depois de outros riscos, e acho que há um longo caminho para fazer nesta área. Há um caminho que também pode ser feito a nível das escolas e do ensino, ensinar um bocadinho sobre seguros, porque é algo que é tão importante hoje em dia nas vidas das pessoas, que devia, pelo menos, as pessoas deviam saber o que é isto dos seguros, o que é que deve ser assegurado, o que é que não deve, o que é que servem as coberturas, o que é que são as franquias, e não deviam só chegar... Esta linguagem, não é? E pronto, e termos aqui uma cultura um bocadinho mais preventiva a esse nível, e acho que ainda há muita coisa para fazer. Nós, os mediadores, assumimos um bocadinho esse papel, temos um bocadinho este papel. Perguntar isso, quem é que devia garantir essa informação, não é? Pois, eu penso que por um lado devia fazer parte de muitos currículos. Eu estudei economia e seguros, não falamos absolutamente nada. E a maior parte das pessoas que tira gestão e que tira alguma coisa que depois vá trabalhar numa empresa, também fala-se muito pouco de seguros, e depois é fundamental as empresas terem um bom seguro para sobreviver num caso destes. E acho que aqui existe muito a fazer. A própria associação, a APROSE, quer fazer um investimento nesta área, mas aquilo que nós fazemos é formar os mediadores para que depois os mediadores estejam aptos para falar depois com os clientes e que possam explicar tudo aquilo que eles precisam saber. Falando um bocadinho sobre o futuro da profissão, agora com a inteligência artificial fala-se muito do risco de muitas profissões desaparecerem, no fundo. A mediação nos seguros é também uma profissão de risco neste momento? Eu acredito que não. Porque aquele papel de explicar, de proteger, é muito importante. E acho que fazemos um bom trabalho a esse nível. Hoje em dia é muito mais fácil fazer algum seguro através das aplicações, através de um computador, através de um telemóvel, mas aquele papel de ajudar a pessoa a escolher um bom seguro para si, explicar-lhe aquilo que ela precisa de saber para escolher um bom seguro. E depois o segundo passo, que é, quando acontece alguma coisa, estarmos aqui e a pessoa ter alguém que a possa ajudar a tratar das coisas junto das companhias, porque às vezes precisam de ajuda. E nós estamos aqui um bocadinho a fazer esse papel, e acho que é um papel que não vai desaparecer, eu acredito nisso. Neste mundo da prevenção e dos seguros, qual é que diria que é o grande desafio do país nesta altura? Assim, aquela coisa que gostava de resolver no curto, médio prazo. Aquilo que eu gostava de resolver era aumentar o nível de proteção das pessoas, das famílias e das empresas. Fazer com que as pessoas tivessem uma cultura um bocadinho mais preventiva e podermos ter maior proteção, podermos ter num país que se quer do século XXI, que as pessoas possam pensar, antes de acontecer alguma coisa, como é que posso salvaguardar-me, como é que eu me posso proteger a mim, aos meus bens e aos meus rendimentos. Nós estamos mesmo a terminar. Antes tentamos sempre conhecer o gosto musical dos nossos convidados, conhecendo-os também um bocadinho melhor assim. Por isso lhe pedimos que escolhesse um tema musical. Quer revelar-nos qual é, explicar-nos um bocadinho porque é que fez essa escolha, não é? Muito bem. Então, aqui vai. Eu escolhi uma música dos Foo Fighters, que se chama Aurora, por 3 motivos. A primeira foi porque foi a música que eu ouvi com a minha Special One no dia em que começamos a namorar, em Génova, há muitos anos em Itália. Depois também porque é um grupo que veio a Portugal agora dia 10 de julho e vemos no concerto. E em terceiro lugar, porque a Aurora significa novo dia, recomeço. E eu queria dedicar esta música a todos aqueles que estão a ter tempos muito difíceis e que vão ter um recomeço. E eu tenho família, a minha irmã, o meu pai estão em Leiria e sei que a coisa não está a ser muito fácil. E pronto, eu acredito que nos seguros, acredito que podem ajudar muita gente e que nos podem ajudar no recomeço quando nós precisamos. A Aurora é um bom tema nesta altura da nossa vida em Portugal, com toda a certeza. Fica feita a escolha musical de Rui Silva, porta-voz da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, a quem, obviamente, agradeço ter estado connosco. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, a sonoplastia de João Campelo, a imagem de Lara Castro.
pode ouvir, ver ou ler este Dúvidas Públicas em podcast, no YouTube e sempre, claro, em rr.pt. Até para a semana. Uma boa semana. Obrigado.